Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa maratona do livro Uma Vida com Propósitos. Hoje é o nosso dia 34 de 42. Estamos avançando, entrando na reta final da nossa maratona. É inacreditável. Muita resiliência, muito processo de aprendizagem, muito despertar de consciência, muita coisa gostosa. Vamos mandar aqui o nosso vídeo, encaminhar para algumas pessoas. E você que estiver assistindo gravado, lembre-se também de depois que assistir essa live, encaminhar para compartilhar com alguém esse conteúdo. Então vamos em frente. Hoje nós vamos ver, nós estamos no propósito número 4, você foi moldado para servir a Deus. Hoje nós vamos ver o dia 34, pensando como servo. Ontem nós vimos como agem os verdadeiros servos. A grandeza que reside em servir. Bom dia, Mari, tudo bem? Seja muito bem-vinda. As 6 características dos verdadeiros servos. Então, ontem nós vimos as 6 características dos verdadeiros servos. Sempre estão à disposição para servir, sempre atentos às necessidades, fazem o melhor que podem com os recursos que têm disponível, fazem qualquer tarefa com igual dedicação, são fiéis ao seu ministério, cumprem o que se comprometeram a fazer e mantêm a discrição. Deixa eu só centralizar aqui um pouquinho mais, deixa eu ver se está melhor assim. Acho que ficou melhor. Então hoje nós vamos ver, pensando como servo. Ontem a gente viu o campo das ações, agindo como um servo, como agem os verdadeiros servos. E hoje nós vamos ver o campo da mente. O servir começa na mente. Então, as construções começam na mente. Nós idealizamos e então aquilo vai se desdobrando numa conjunção de ações e movimentos que vão fazer com que aquilo se materialize, tá? Então, as construções começam todas na mente. E a gente vai sentindo e depois transformando aquilo em movimentos, que muitas vezes são ações nossas, mas também vão desencadeando ações de outras pessoas. Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz do que naquilo especificamente que você faz. Atitudes contam mais do que realizações. O servo verdadeiro de Deus serve a Deus com uma mentalidade que consiste em 5 atitudes. Então, o que seria o porquê do que você faz? São as suas motivações. Então, o importante não é o que você faz, mas o que te motiva a fazer isso? Eu vou falar sobre Deus, mas eu quero falar sobre Deus porque tá na moda falar sobre Deus e eu quero ganhar muito dinheiro falando sobre Deus. A motivação é uma motivação plausível. E aí, eu quero falar sobre Deus porque eu acredito na obra de Deus e eu acredito que nós precisamos desenvolver essa consciência para transformar o mundo num lugar melhor. Eu acredito que nós somos as pessoas responsáveis para fazer com que o mundo seja um lugar melhor para nós e para as futuras gerações. Então a gente entende que são olhares diferentes, porque eu acredito que tudo é obra de Deus. E aí a gente vai mudando você pode até atitudes similares, mas motivações diferentes. E a gente pode pensar que não, mas isso influencia muito, muito em todo o desenrolar da nossa caminhada, da nossa jornada, como também no nosso resultado final. Porque as nossas motivações, elas estão fundamentando os nossos valores, né? Elas estão diretamente ligadas aos nossos valores. E os valores, eles são essenciais para que a gente possa ir modulando os acontecimentos. Então, a gente vai ter uma situação e aí um imprevisto. Como que você vai fazer para lidar com aquilo lá? As suas motivações, os seus valores, eles vão estar diretamente ligados às soluções que você vai encontrar e priorizar para lidar com esses imprevistos. Então, a motivação, ela pode alterar, inclusive, totalmente o resultado final. Porque ao longo da sua caminhada, você vai perceber que aquele destino lá não era o que você estava querendo, não era o que você estava buscando, não era o que ia atender às suas expectativas. A nossa motivação, ela é diretamente ligada às nossas expectativas. Então, vamos lá. Primeira maneira, um servo verdadeiro de Deus serve a Deus com uma mentalidade que consiste em 5 atitudes. Primeira atitude, o servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. Essa é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si,
mas pensar menos em si. O servo é abnegado, renuncia nas próprias vontades por um bem maior. Então, o que é não pensar menos de si, mas pensar menos em si? Eu não preciso me diminuir. Eu não preciso diminuir o meu valor, eu não preciso diminuir a minha capacidade, eu não preciso diminuir quem eu sou. Eu simplesmente posso me amar, aliás, eu devo me amar, devo me respeitar, devo querer o meu bem, mas eu não preciso querer me colocar acima de tudo e de todos o tempo inteiro. Querer que os meus desejos, que as minhas ambições, que as minhas necessidades, o que eu quero esteja sempre acima de tudo e de todos. Então, como se o que é para mim tem que fazer valer sempre acima dos outros. Então, a humildade é o quê? É o oposto. Eu tenho consciência do meu valor, eu tenho consciência de quem eu sou, mas eu tenho consciência que eu faço parte de um sistema mais amplo, que é a família de Deus. Então, eu ajo com abnegação, eu abro mão de coisas em muitos momentos para que o bem maior possa estar atendido e não somente a mim mesmo. Paulo dizia: esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Então é exatamente isso. É exatamente isso. Eu abro mão aqui do meu conforto, do meu luxo, do meu só eu, para poder estender a minha mão e contribuir aí para um coletivo maior, para um círculo maior. Que é claro, né, gente? Começa com a nossa casa, começa com a nossa comunidade, e aí a gente vai expandindo nosso bairro, a nossa cidade, nosso país, nosso planeta. Quando deixamos de nos concentrar em nossas necessidades, somos conscientizados das necessidades ao nosso redor. Então, quando a gente para de olhar para o próprio umbigo, a gente começa a perceber que tem coisa em volta. Sabe quem vem muito aqui? Bom dia, Mi, tudo bem? Seja bem-vinda. Sabe que vem muito aqui para mim? Quando a gente está vendo aqui as características da mentalidade do servo. Ontem nós vimos as ações, ou como agem os servos, e hoje como pensa o servo. Então, o primeiro item é o servo pensa mais nos outros que em si mesmo. Então, quando a gente fala aqui que a gente deixa de se concentrar nas nossas necessidades para conscientizar com as necessidades dos outros, vem muito assim a questão mesmo de você... sabe o cavalo que a gente põe aquela proteção aqui, ele não olha dos lados? É como se a gente, às vezes, quando tá olhando só pra gente, pensando só na gente, a gente não consegue ter uma visão periférica. A gente não consegue olhar em volta e ponderar, porque a gente não observa aquilo, porque a gente não dá atenção para aquilo, porque aquilo não interessa. O mais interessante é a gente mesmo. Então, olha só, você deixa de registrar muita coisa à sua volta pelo simples fato de você estar olhando só a si mesmo. E aí, ao meu ver, particularmente, eu acredito que a pessoa que deixa de registrar o ambiente, um contexto e outras pessoas, quando a gente faz a meditação, olha só, é o melhor exemplo, quando a gente faz a meditação, a gente não está num ambiente novo, a gente não está com novas pessoas, tem pessoas que são nossos parentes, nossas pessoas amadas, amigos queridos, que a gente vê que estão com a gente, mas tem novas pessoas, tem uma nova dinâmica. Toda essa dinâmica, ela é muito maior do que a gente. E se a gente só olha pra gente, se eu ficar assim, olha na sua roupa, olha no seu cabelo, olha nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, é uma coisa. Mas se eu falar pra você, olha em volta, veja onde você está, movimentos, cores, sons, temperatura, perceba quem tá com você, perceba o sorriso no rosto das pessoas que estão com você. Então você já começa o quê? A se conectar com algo muito maior. E eu não substituir o outro, mas com todo respeito, é uma ignorância a gente ficar viver em si mesmado. Que essa palavra em si mesmado é isso, você só pensa em si mesmo. Bom dia, Dê, tudo bem? Estamos falando aqui, o servo pensa mais nos outros que em si mesmo. São as características da mentalidade do servo. Então, assim, olhar em volta, olha lá, quando deixamos de nos concentrar em nossas necessidades, somos conscientizados das necessidades ao nosso redor. Mas não necessariamente que eu vou ter que tirar de mim e dar para o outro. Também isso no olhar cristão. Mas a gente esquece que existe um enriquecimento nessa interação que existe entre nós, o outro e o meio, que enriquece a nossa visão, o nosso mapa de mundo. Foi o que eu falei nos stories ontem. Então Jesus dizia, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. É isso. Então, novamente, voltando para a frase inicial, a verdadeira humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Então, você não é que esvaziou-se de si mesmo tomando a forma de servo. Não é que eu vou
me despersonalizar, não é que eu vou, não quero mais, não vou ter mais nenhum desejo, nenhuma vontade, não é isso. Eu sei quem eu sou, eu sei do que eu gosto, eu sei quais são as minhas prioridades, quais são meus objetivos, meus desejos, minhas metas, meus sonhos, mas existe algo maior, que é a obra de Deus e é o meu trabalho nessa obra. E então eu vou abrindo mão de coisas e tendo resiliência, tendo paciência, compreendendo o tempo de Deus, para que então eu possa fazer a minha parte de serva, de doar, de contribuir para a obra de Deus, mas também nesse processo eu vou construindo os meus objetivos, metas e sonhos. Então é concomitante. Tá? O esvazie-se de si mesmo, tomando a forma de servo, é o quê? É o ego. O que controla a gente? Né? Quando a gente está no automático, não é a nossa alma, não é uma mente funcional, é o nosso ego, é o orgulho, até eu diria assim que é o nosso cérebro límbico, né? São aquelas necessidades básicas que a gente inconscientemente já é programado, porque fazem parte da nossa sobrevivência. Então, só que a gente tem que se esvaziar disso tudo e então se abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, colocar tudo isso a serviço de Deus. E aí a gente tem uma evolução nisso. Esse é o grande pulo do gato. Nós temos a evolução nisso. E a gente nem sabe, na verdade, né? Somente quando nos esquecemos de nós é que fazemos coisas que merecem ser lembradas. E eu acrescentaria aqui coisas que nutrem a nossa alma. Aquela satisfação, aquele senso de significado da vida que às vezes a gente olha e fala, tá, e aí? Eu tenho tudo, eu tenho um bom emprego, ou eu tenho uma boa empresa, eu tenho dinheiro, eu ganhei na Mega Sena 500 milhões, não preciso mais trabalhar. E aí, o que eu vou fazer na minha vida? Entendeu? Vou curtir, vou viajar o mundo, tá, e aí? Entendeu? Então, assim, grande parte do serviço que prestamos é em causa própria, para que os outros gostem de nós, para sermos admirados, para alcançarmos nossos objetivos. Então, assim, tem uma série de características de personalidade que a gente poderia entrar aqui. Então, a pessoa que faz as coisas para que os outros gostem dela, tem a questão da autoestima, tem a questão de uma necessidade de aceitação. Então, provavelmente ela tem programas mentais aí de rejeição, de abandono, tá? Que precisam ser trabalhados. A pessoa que quer ser admirada, dependendo do nível, pode até ser um narcisista. A pessoa que tem o centro das atenções, é uma situação delicada. Para alcançarmos os nossos objetivos. Então, uma pessoa que só pensa no dela é uma pessoa materialista. Veja, não necessariamente é uma pessoa ligada com a questão financeira em si, mas materialista ligada à matéria, entendeu? Porque quando eu penso só no meu, o meu é uma coisa de posse. E a posse, ela é ligada à matéria, ao mundo físico, tá? Então, isso é manipulação, não ministério, não é servir, tá? Ah, eu vou fazer, então eu quero ser fazer uma transformação no sistema educacional do Brasil para que gostem de mim, para ser admirada. É para ser admirada por Deus. Por Deus. A gente não tem como servir a dois senhores. Então, a gente tem que entender isso. Percebe? Então, para alcançar meu objetivo, que objetivo? O objetivo é entregar uma causa para o mundo. E perceba, quanto mais a gente se conecta com Deus, quanto mais a gente faz esse trabalho de abnegação, de se esvaziar de si, maior será a nossa obra. Porque nós estamos simplesmente nos colocando como um vaso puro e límpido, para que Deus possa agir através de nós. E sendo Deus a plena potência, a plena ciência e a plena capacidade, plena luz, o pleno brilho, ele age então através de nós. E tudo que a gente faz vai ser excelente, maravilhoso. E claro que a gente vai começando aos poucos. E também, muitos são os chamados e poucos os atendidos. Às vezes a gente pensa que não pode realizar grandes feitos, mas a gente não se permite caminhar a caminhada que levará até lá. Então é importante a gente começar e fazer alguma coisa. Então, exemplo, o que é manipulação no ministério? Quando você fala para Deus assim, olha Deus, eu vou fazer isso, mas só se você fizer aquilo por mim. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ai não, Deus, me manda esse, se você me mandar essa situação, essa condição, essa pessoa, eu faço aquilo para você.
Eu vou falar muito sincera com vocês. Se realmente isso for uma necessidade para que você possa realizar a obra de Deus, ele vai até te atender. Mas ele não vai te atender porque você está querendo barganhar. Ele vai te atender porque ele sabe que aquilo é fundamental para que você possa fazer os movimentos necessários para realizar aquela outra ação. Tá? Então toda oração é isso. Por que a gente não é atendido? Porque talvez naquele momento aquilo não era fundamental, talvez porque naquele momento aquilo até fosse fundamental, mas nós tivéssemos que ter um outro aprendizado e fazer um outro caminho que a gente no momento não entende. Mas lá na frente, quando a gente fecha o círculo, aí a gente olha para trás e fala assim, agora eu entendi. E aí a todo momento a gente pode também ir pedindo clareza nas nossas orações. Humildade é uma luta diária, uma lição que temos de reaprender repetidamente. E a abnegação é a essência do serviço humilde. Então, assim, a todo tempo a gente tem que estar administrando o nosso ego. A gente vai subindo de patamares mentais, emocionais, espirituais, físicos, materiais. E, às vezes, a gente volta algumas casas para fazer uma reavaliação das coisas. O importante é que a gente tenha a mentalidade de crescimento, que é o quê? A gente pratica a autoobservação e a gente sempre entende. Eu vou voltar aqui na análise SWOT. A gente se permite a sempre fazer análise fofa, né? Que é as forças, as oportunidades, as fraquezas e ameaças. Por que eu tô aqui? O que me trouxe até aqui? O que eu tô sentindo? O que eu posso aprender? Então, assim, a vida, eu tô num processo aí nos últimos anos, que ontem, acho que por conta dessas meditações, gente, e o negócio do eclipse também, né? Que ontem eu parei e eu comecei a observar algumas decisões que eu tomei nos últimos anos que eu acreditava que tinham uma motivação. E o que é a nossa mente inconsciente trazer para a nossa mente consciente as informações. Olha só, a nossa alma também. Aí eu parei assim e falei, mas eu achava que eu tinha tomado aquela decisão por causa daquilo. E que as coisas não tinham acontecido assim por causa daquilo. Mas eu acho, agora eu tô começando a perceber que talvez eu tomei aquela decisão por causa daquilo, de uma outra coisa. Eu não posso entrar em detalhes, mas eu espero que vocês estejam conseguindo entender. Mas agora eu tô percebendo que eu tomei aquela decisão por causa de uma outra, um ponto de inflexão. Ponto de inflexão, tinha que tomar uma grande decisão e decidir um caminho. Eu decidi por um caminho. Os motivos que me levaram a decidir por esse caminho, conscientemente, na ocasião, eram totalmente plausíveis e eu não mudaria nada, tá? Mas hoje eu vejo que tinha muito mais. E esse muito mais é como se os motivos que eu tinha eram motivos imediatos, eram motivos até muitas vezes pautados aí no não olhar para mim e simplesmente reagir de uma forma de abnegação. Mas aí na hora, hoje eu vejo que a decisão que eu tomei, eu queria fazer uma virada, fazer uma mudança que justamente vai me levar num cenário melhor, percebe? E a gente vem muito aqui para mim. Às vezes, para você chegar num lugar de luz, chegar na bonança, você tem que se permitir atravessar a tempestade. Se a gente não... Lembra, a gente fez a live Crescendo através da aprovação. É isso. Se a gente não se permitir atravessar a tempestade, eu estava vendo uma postagem que fala assim, problema você não foge, problema você enfrenta. Você não resolve, você enfrenta. Então, assim, a gente tem que se permitir enfrentar o processo. Às vezes, quanto mais a gente foge do processo, mais doloroso ele fica, porque ele é essencial. A nossa alma ela vai receber diversos convites, diversos chamados para o nosso processo de transformação interior, de contribuição com a obra de Deus. Posso negar? Pode. Mas tudo na vida a gente vai ter lá algum momento que a gente vai estar frente a frente com os nossos feitos, com os nossos não feitos. E eu vou te falar uma coisa, ao meu ver particularmente, não é nenhuma questão do castigo de Deus, o castigo, ou a sua vida vai ser pior. É uma questão, eu não sei como é para vocês, é uma questão de você olhar para trás e você pensar assim, pensa nas coisas que você se arrependeu na sua vida, que você acredita que você devia ter feito e não fez. O que você podia ter feito melhor e não fez. Eu não acredito que vai ter um ser humano na face da Terra que não tenha esse sentimento.
Então, é você olhar para trás e pensar, poxa, eu podia ter feito aquilo que poderia ter crescido e virado algo muito maior e muito melhor. E eu acabei não fazendo. Então, a gente não sabe os caminhos que Deus tem pra gente. Nós precisamos nos permitir circular na frequência dele, na família de alma, na família de Deus. E a maneira da gente circular é através do servir, tá? Então, primeira característica da mentalidade, da atitude de um servo. O servo pensa mais nos outros que em si mesmo. Segunda característica, segunda atitude do servo. O servo pensa como administrador e não como proprietário. O servo está consciente de que todas as coisas pertencem a Deus. Na Bíblia, o administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu senhor. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou? E aí vem todos os tipos de recursos. Engraçado que lendo agora eu pensei muito assim, até o meu corpo é de Deus. Até o meu corpo é de Deus, porque tudo é criação de Deus. Como que eu cuido do meu corpo? É que eu estava fazendo uma energização para uma pessoa e eu percebi muito a necessidade da energia do amor próprio. O quanto às vezes, quando a gente faz a meditação, né, que vem aquelas energias nas células, etc e tal. A diferença que o amor próprio, a gente ter esse carinho, essa leveza, essa autocompaixão, autoperdão, o quanto que isso faz bem para as células do nosso corpo. Porque altera os processos bioquímicos, fisiológicos, processos metabólicos, etc. Então não é nada abstrato também, nenhum absurdo. Imagina você viver a vida num senso de auto-rejeição e abandono contínuo. Aquilo gera um estresse. A todo momento eu posso ser rejeitado, a todo momento eu posso ser abandonado. Você vai liberando estresse, que é uma loucura, porque você está sempre em alerta, qualquer pessoa pode te atacar com uma rejeição, um abandono. Entendeu? Então, e aí não tem como a gente não falar sobre administrar os recursos que Deus lhe confiou sem falar da questão financeira. Então ele fala, o dinheiro é o que tem o maior potencial para substituir Deus em nossa vida. O materialismo é responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus mais do que qualquer outra coisa. Elas dizem, depois que atingir os meus objetivos financeiros, então eu vou servir a Deus. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você. Mas se o dinheiro for o seu mestre, você se tornará escravo dele. E aqui tem alguns pontos que a gente pode considerar. Tem pessoas, eu já vi gente falando, o dinheiro era meu Deus, o trabalho era meu Deus, aí a pessoa se converteu, etc e tal. O que acontece? Eu tenho certeza que Deus é muito bondoso. Como um filho pródigo, aquele filho que estava lá construindo a sua fortuna, construindo a sua riqueza, só pensando em si, só pensando no dinheiro, só pensando no trabalho, quando ele muda o olhar dele e quando ele se volta para Deus e ele percebe que Deus é mais do que tudo isso, claro que ele vai passar por um processo aí de algumas provas, de algum entendimento, perdão. Só que acontece, quando ele é chamado para Deus, então ele vai usar toda aquela fortuna que ele construiu, aquele patrimônio, aquela vida, para servir a Deus. Então, de certa forma, não é que seja uma coisa ruim. É claro que a gente tem que entender, vamos supor que isso foi construído de maneira honesta, com trabalho honesto. Deixa eu tomar uma aguinha, gente, peraí. Então, mas a gente tem que a todo momento entender o que motiva a gente. E a questão do... Quando eu atingir os meus objetivos financeiros, vou servir a Deus. Aí a pessoa quer o primeiro milhão. Ela quer os primeiros 10 milhões. Ela quer os primeiros 20 milhões. Aí chega uma hora que ela começa a ver que é muito fácil e ela já entrou no fluxo de fazer aquilo. Então ela vai fazendo. Porque não tem um limite. É errado? Não é errado. Não é errado, tá? Não é errado. Porque você pode usar esse dinheiro também para ajudar outras pessoas. Existe uma guerra do bem contra o mal. Na espiritualidade, existe também na parte física, onde pessoas de muito poder e dinheiro estão com um plano negativo para o planeta. E outras pessoas de muito poder e dinheiro precisam se levantar com vontade positiva em relação ao planeta. Percebe? Então, é necessário, é muito necessário. Dinheiro e poder, ele é importante no mundo que a gente vive. Mas a gente tem que usar isso não só
como fim em si. Eles não podem ser o fim em si. Eles têm que ser um meio para que nós possamos servir a Deus de uma maneira mais amplificada, mais exponencializada, ou seja, tocando mais vidas, servindo mais pessoas, tá? Então, existe uma finalidade muito útil da riqueza, do poder, mas nós temos que lembrar que nós somos administradores dessa riqueza e desse poder, e não proprietários. Não é meu, não sou eu que decido como vai ser feito, é Deus. Eu me conecto com Ele, eu me coloco perante a Ele, eu consagro a minha vida a Ele, eu consagro essa fortuna toda a Ele, esse poder todo a Ele, e eu falo, Senhor, agora me guia. Como é que eu faço bom uso disso para realizar a sua obra? Então, na Bíblia, Jesus diz, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Então, corpo, mente, espírito e matéria e vida financeira. A gente tem que pensar, como eu cuido do meu corpo? Ele é um patrimônio? Como eu cuido do meu... Tem até os capitais, né? Capital físico, capital mental. Como eu cuido da minha mente? É um patrimônio também. Pega um mundo de gente louca. Coloca uma pessoa sã lá. A pessoa sã, ela tem uma vantagem competitiva muito grande em relação às loucas. Entendeu? Pessoa lúcida. Então, assim, meu espírito. Como eu cuido do meu espírito? Meu espírito, a gente não é feito a imagem e semelhança de Deus? Nós não somos um fragmento de Deus? Como que eu tenho cuidado do meu espírito? E das minhas finanças, da minha vida material, da minha vida conjugal, meus relacionamentos. Tudo isso faz parte da obra de Deus. Nós somos a família de Deus. Quarta atitude da mentalidade do servo de Deus. Terceira atitude da mentalidade do servo de Deus. O servo medita sobre o próprio trabalho e não no que os outros estão fazendo. Ou seja, basicamente cuida da própria vida. Não no sentido egoísta, mas no sentido de faz o seu com a melhor boa vontade sem julgar os outros. O servo de Deus não fica fazendo comparações. Mesmo como eu falei ontem, do livro que eu li, que é um livro de negócios, que ele fala que você tem que ter sempre 3 pessoas de referência acima de você, 3 pessoas que estão no mesmo nível de você para trocar aí os desafios e 3 pessoas que estão no nível de referência abaixo de você para que você possa contribuir para o crescimento delas. Mas então a gente tem que entender isso, é uma comparação sadia. As pessoas que estão acima, elas são uma referência para alguns passos que eu posso adicionar para evoluir e desenvolver. As pessoas que estão junto comigo, elas são referências para que a gente possa trocar como um mastermind, para que a gente possa trocar e crescer juntos nessa direção que a gente está indo. E as pessoas estão abaixo para que eu possa contribuir e servir, ensinando elas, compartilhando para elas o que eu sei. Então, não ficar fazendo comparações de julgamento. Não critica nem compete com os outros. Então, tomar muito cuidado. Mas agora essa pessoa está no mesmo patamar que eu contei as coisas que eu faço para ela. Claro que a gente tem a hora certa de contar as coisas. A gente primeiro precisa criar, idealizar, construir elas na nossa mente, nos nossos pensamentos, sentimentos, colocar em ação. Quando a gente perceber que aquilo deu certo, aí a gente pode compartilhar, tá? Então, não critica nem compete, está muito ocupado realizando as tarefas que Deus lhe designou. Sabe que eu não anotei aqui aquela frase, mas como é que aquela frase é? Pessoas ignorantes falam sobre pessoas medianas falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias. Então é mais ou menos isso. Você está ocupado fazendo um negócio muito mais útil, muito mais interessante, você não tem tempo de ficar se apegando com picuinha de maledicência, sabe? Nosso objetivo é fazer que Deus seja visto, não nós mesmos. Olha que legal. Se você serve como Jesus, com certeza será criticado. Mas lembre-se que o seu serviço para Cristo nunca será um desperdício. Não importa o que os outros digam. Então, quer dizer, às vezes a gente... Aliás, principalmente é muito possível até que quando você sirva Jesus, sirva Deus, você vá na contramão do mundo moderno. É muito interessante que eu vou vendo algumas observações. Não sei se vocês têm tido isso.
essa maratona transforma a nossa maneira de ver muitas coisas, né? Comportamentos, as ideologias culturais, amplamente falando, não só uma coisa específica, mas assim, vem muito também para mim aqui, em determinado momento veio muito para mim aqui a questão da maternidade, né? Porque eu já vi gente falando assim que no primeiro ano é agora que eu tô assim, uma pessoa espiritualizada, tá? Não é nem falar que é agora que eu estou conseguindo sair e fazer alguma coisa, porque no meu primeiro ano de vida do meu filho, ele estava me sugando. E aí a palavra, gente, a palavra demonstra muito sobre o significado do que a gente está querendo passar. Ou seja, sugar. Sugar dá uma coisa meio sofrida, entendeu? E aí a maternidade é servir. A maternidade é servir. Vocês que são mães que estão aqui sabem, entendeu? Então, meu filho me suga. Claro que ele te suga. É uma coisinha inocente, não sabe pensar, não sabe falar, não sabe comer, não sabe andar, não sabe fazer nada. É um ser totalmente dependente de você. E o que a gente faz? A gente acha isso um absurdo. Ó o servir. Ó a mentalidade de quem serve. Ó a atitude de quem serve. Mas é cansativo. Opa, se é cansativo. Não ser egoísta é muito cansativo. Entendeu? Ser orgulhoso, não ser orgulhoso é muito cansativo. Não pensar só em si é muito cansativo. Sair de si, abnegar-se é muito cansativo. Mas é o caminho do nosso desenvolvimento, da nossa evolução como seres humanos. É o que faz a gente ser humano. Se fosse para a gente viver uma dinâmica puramente instintiva, nós não seríamos homo sapiens sapiens. Seres que sabem raciocinar sobre o que pensam. Entendeu? Então a gente tem que começar a sair desse olhar primitivo de que tal coisa me suga, o filho me suga, as coisas, a vida me suga, a doar-me me suga. Não é isso por si só. Sabe uma coisa que tem para mim aqui no olhar das terapias? É assim, existe alguma coisa dentro de você que não foi suprida na sua vida. E aí você acredita que a todo momento alguém está tirando alguma coisa de você. Tá? Então isso tem um caminho aí para você ressignificar esse pensamento, esse sentimento. É só conseguir compreender. Tá fazendo sentido para vocês? Depois que estiver assistindo o gravado, lembra de comentar como é que foi. Então, a gente tem que lembrar sobre isso. O servo próximo, que também é bem ligado a isso. O servo edifica a sua identidade em Cristo. Isso é muito interessante, porque eu não podia deixar de trazer a nossa pirâmide aqui, né? A nossa identidade. A nossa identidade está aqui. Ela é submetida aos grupos aos quais a gente se une. A nossa filiação, primariamente, né, a nossa tríade primária, papai e mamãe, figuras que a gente projetou na nossa criação, primeira infância, figuras de autoridade, constroem quem a gente é. Constrói a nossa autoestima, nosso senso de amor próprio, nosso senso de valor pessoal, toda a construção emocional e mental, ela compõe a nossa identidade. E aí quando a gente fala assim, o servo edifica a sua identidade em Cristo, o que é? Ele sai daqui, dessa necessidade imediatista de ser aceito pelo grupo social e ele vai para cá, ó. Ele vai trazer aqui espiritualidade, tá? Os princípios de quem ele é. Porque é muito comum, gente, pessoas que vivem na mesma casa e têm visões diferentes da espiritualidade, da religião. Não é fácil, é um grande desafio, tá? Mas é muito comum a pessoa sofrer muito. E isso vai gerando, dependendo da fase da idade da pessoa, dos programas mentais que ela já tem pré-concebidos na mente dela, pode gerar um transtorno emocional aí, delicado, muito complicado, às vezes até uma depressão, enfim, outras coisas, tá? Então, o que acontece? É importante lembrar disso, não importa o que os grupos te falam. A sociedade é um grupo que a gente está fazendo parte. Toda a pauta cultural atual faz parte dos grupos que a gente está ligado, mas eu não concordo. Você não concorda, mas você vive numa sociedade que está vivenciando isso, que está pregando isso, que está difundindo isso. Por mais que na sua família você tenha um círculo que está bem alinhado no que você acredita como verdade, no seu grupo próximo, seus amigos, etc. O mundo, coletivamente falando, a gente não pode negar, né? Carl Jung falava sobre o inconsciente coletivo. Existe uma massa de energia coletiva, existe uma consciência, um inconsciente coletivo, e é impossível isso afetar a gente.
Porque é impossível isso não afetar a gente, perdão, é impossível isso não afetar a gente, porque nós estamos todos conectados, né? Se o mundo todo vibrar mal, fica pesado o clima, né? Então, o que acontece? Momentos de guerra, etc. Por que fica pesado? Então, o que acontece? Ainda bem que a gente está, nós particularmente aqui, estamos no Brasil, então a gente, neste momento, estamos bem, num lugar bem pacífico. Enfim, apesar de qualquer outras situações que aconteçam, né, gente? Então, quarto item da atitude e da mentalidade do servo de Deus. O servo edifica a sua identidade em Cristo. É isso. Você não tá nem aí porque falam, porque digam. É o remar contra a maré. Você vai sair daqui, você vai subir para Cristo. Você vai falar assim, olha, pode falar o que você quiser. Pode falar que eu sou louco, né? Que ele fala assim, que vai ser, com certeza vai ser criticado. Pode falar que eu sou louco, pode falar que não sei o quê. Eu não importo. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu estou fazendo, tá? Por lembrar que é amado e aceito pela graça, o servo não precisa provar o seu valor. Olha lá. Então, a pessoa que precisa da aprovação dos outros é porque em algum momento na infância dela ela não foi valorizada e aí ela precisa agora adulta ser aceita para as pessoas para sentir que ela tem valor. E isso é muito comum, principalmente quando a gente vem, né, culturalmente aqui no Brasil particularmente, que a gente vem de todo um processo de, né, vem desde lá, de toda a construção da maneira como o Brasil foi colonizado, né? Então, de todas as influências que a gente teve. Então, existe um senso de valor pessoal baixo no inconsciente coletivo do Brasil. E isso vai afetar o quê? O sentimento de ser amado e, consequentemente, a nossa identidade. E aí, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue sair da massa cultural, entendeu? E aí você não consegue edificar a sua identidade em Cristo. Porque você fica preso na necessidade de ser aceito naqueles grupos que você está fazendo parte naquele momento, que é um monte de gente que não tem senso de valor pessoal, que não tem senso de valor pela vida. E aí acaba ficando, e a gente acaba não se desenvolvendo. Vira-se uma dinâmica onde as pessoas estão é uma contínua reclamação, lamentação e vitimização. E aí como é que você faz para sair disso? Entendeu? Então, o servo edifica a sua identidade em Cristo, por lembrar que ele é amado e aceito pela graça de Deus. Ele não precisa provar o seu valor para ninguém. Então, isso vai fazer o quê? Isso vai fortalecer a sua autoestima, vai fortalecer o seu senso de identidade. Então, você caminha muito mais. Pode vir as tempestades que eu tô indo, pode vir a maré brava que eu tô indo, percebe? Então, é muito mais do que só fé. É um fortalecimento de quem você é mesmo, da sua essência. Então, aceita de bom grado trabalhos desprovidos de status. Então, quando a gente está fazendo uma obra de caridade, servindo a Deus, não importa se você é atendente, supervisor, gerente ou diretor. Você está servindo a Deus. Eu lembro quando eu fazia o trabalho de passe energético no centro espírita. Gente, tem sempre um passe que o pessoal acha que é o melhor de todos, entendeu? Então, assim, tinha gente que falava assim, não, a minha meta é até o final do ano, o ano que vem, eu quero ir pro tal passe, que é o passe melhor. Que diferença faz, gente? Você tá lá servindo a Deus, você tá numa casa de Deus, você tá contribuindo, não importa, entendeu? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque aí eu vou te falar o que vai acontecer. Deus, ele não vai colocar quem mais quer crescer no status. Ele vai colocar quem mais está disposto. Lembra que a gente viu a forma? Deus vai colocar quem mais está disposto a aplicar os seus talentos, habilidades, dons e capacidades para desenvolver a obra dele. É isso que ele vai fazer. Porque o interesse é a gente desenvolver a obra de Deus, é crescer a obra de Deus, unir a família de Deus em fraternidade, né? Um mundo fraternal. Então, não importa se tem status, se não tem status, o importante é que a gente abra o nosso coração para a gente desenvolver, nos transformarmos, acessarmos, despertarmos, ativarmos, amadurecermos os nossos dons, talentos, atividades, capacidades e aplicarmos isso, abrirmos o nosso coração e a nossa mente para aplicarmos isso em benefício da obra de Deus, tá? Então aqui, se você pretende ser servo, deposite a sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras podem servir.
Porque é assim, vão te bater na face direita e você vai dar à esquerda. Porém, muitos cairão à sua direita, outros 1000 à sua esquerda, e você não será atingido, porque você já aprendeu que não importa a face que você dá, a sua identidade está em Deus, está em Cristo. Percebe? Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência. Então a gente já falou sobre isso. A necessidade da aceitação, o medo da rejeição, o medo do abandono. E não é por mal. Muitas vezes é motivado por algo que não foi atendido na sua infância, na sua adolescência, na sua vida. Padrões repetitivos dolorosos. Então você passa uma vida inteira sendo rejeitado, uma vida inteira sofrendo. Você fala assim, caramba, não é possível que ninguém me ama. Aí por que a pessoa muda quando ela se converte? Porque ela vai lá para a igreja e fala assim, Deus me ama, Cristo me ama. Então ela preenche aquela lacuna emocional dela. E aquilo vai com o tempo curando e ressignificando. E aí você vai fortalecendo a sua identidade. E aí você vai encontrando os principais dons, talentos, habilidades e capacidades. E por mais que o mundo todo vá para um lado, quando você está em Deus e você sabe que o caminho certo é o outro lado, você vai para o outro lado. Ah, mas vão falar que não sei o que não tá certo, que não é legal. Falar sempre vão. Olha, nessa era digital de mídia social, pode perceber, falar sempre vão. Hoje em dia, então, mais ainda. Eu tava vendo uma influenciadora digital falando, gente, eu tava vendo um meme, e as pessoas estavam militando nos comentários. Então, assim, falar sempre vão. Somente pessoas seguras podem servir. Para sermos úteis aos outros, temos de deixar de medir a nossa importância e valor pelos parâmetros dos outros. Dessa forma, ficaremos livres para expressar misericórdia. Ou seja, até quando alguém te ofende, fala mal de você, te rejeita, você olha para aquela pessoa, é aquilo que eu tô falando. Você vai falar assim, a pessoa, ela não tem como, ela não consegue fazer melhor que isso. E aí você fala, poxa, às vezes ela é o jeito que ela consegue para se defender, para poder sobreviver, circular na vida, é atacando os outros, é depreciando os outros. Não tem uma pessoa, sempre tem uma pessoa que fala mal de todo mundo, que reclama de tudo. É o jeito dela, ela construiu aquilo é o que traz a segurança dela. Porque quando ela reclama de tudo e fala mal de todo mundo, ela se sente mais confortável com a miséria existencial dela. Percebe? Olha só. E a gente tem que ter o quê? Compaixão e misericórdia. Entendeu? Porque é uma vida triste. Eu costumo pensar assim, quando a pessoa é muito chata, e a gente tem que conviver com a pessoa, eu penso assim, caramba, a pessoa é chata, eu tenho que conviver com ela, mas pensa ela mesma, que tem que conviver com ela a todo momento. Vai tomar banho, tá com ela mesma. Vai dormir, tá com ela mesma. Que sabe aquele rancor, aquele coisa assim? Não deve ser fácil, gente. Não deve ser fácil. Por isso que, a gente tem que ter esse olhar. Tá fazendo sentido para vocês? Quando você fundamenta seu valor e sua identidade no relacionamento com Cristo, fica livre das expectativas dos outros e isso permite que você realmente sirva melhor. E é engraçado que aqui vem para mim uma coisa interessante, né? Até nos nossos relacionamentos afetivos ou relacionamentos próximos, assim, o quanto que a gente precisa ter essa sabedoria, essa esperteza de olhar o que cada um tem que preencher para nós. Porque sim, nós somos seres relacionais. Então, a troca, eu servir e ser servida, amar e ser amado, não é assim, ame aos outros. O mandamento não é assim, ame aos outros, é ame ao próximo como a ti mesmo. Então, ele já traz por si só o quê? Você ama e você é amado, certo? Então, o que acontece? Tomar cuidado para a gente não projetar para um cônjuge o que outras pessoas, o que outros campos da nossa vida precisam suprir, o que Deus precisa suprir, o que o nosso relacionamento com a fé, com Jesus precisa suprir. Porque aí a gente, principalmente quando a gente tem questões de autoestima, muitas pessoas que projetam o pai no relacionamento, o que acontece? Você vai lá e aí você acha que o seu marido ou sua esposa tem que te fazer feliz. Aí é complicado. Porque você tem todo um leque de coisas para desenvolver na sua psique, na sua vida.
mental, emocional, espiritual, intelectual, social, de consciência social. E aí você projeta toda a satisfação que você tem que ter, que você constrói, quando você constrói o seu ser, a sua identidade, em uma pessoa só. E aquela pessoa tem a obrigação de te dar tudo que você mesmo não consegue preencher dentro de você. Então, talvez vocês estão aqui ao vivo comigo, não faça diferença, mas talvez quem estiver assistindo gravado, deixa comentado depois se fez sentido para você. Porque, às vezes, não necessariamente no relacionamento conjugal, às vezes a gente projeta isso para uma figura de autoridade, de chefia, entendeu? Às vezes a gente tem um negócio e não entende porque as pessoas não compram o nosso produto ou o nosso serviço, o nosso negócio não tá andando bem porque não tá tendo clientes, não tá tendo uma adesão aí do público que precisa ter, entendeu? Porque a gente quer suprir uma coisa que a gente tá jogando toda a nossa necessidade naquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então olha só, quando você fundamenta o seu valor e a sua identidade no seu relacionamento com Cristo, fica livre das expectativas dos outros. E isso permite que você realmente o sirva melhor. Ou seja, que você ame melhor, que você ame mais. O quanto que a gente não quer que as pessoas da nossa convivência mudem. Que elas sejam, fale mais, fale menos, haja mais, haja menos. Seja mais carinhosa, seja menos grudento. É sempre assim. Porque é o outro, sempre é o outro tem que fazer por mim. Então, olha que interessante. Só da gente se posicionar com outro olhar em relação ao próximo, já faz toda a diferença. A gente não precisa nem estar lá no trabalho comunitário. Então, o servo não precisa cobrir a parede com placas e troféus para confirmar o seu valor. Ele não insiste em ser tratado por títulos, nem se envolve em mantos de superioridade. Paulo dizia, você pode gloriar-se de você mesmo, mas a única aprovação que conta é a do seu Senhor. Quanto mais próximo você estiver de Cristo, menos precisará se autopromover. Ou seja, é a parte do servo edifica a sua identidade em Cristo. Eu não vou ficar me preocupando com o que as pessoas falam a meu respeito. Óbvio que eu vou buscar o quê? Agir com ética, com boa conduta, com uma boa comunicação, com uma boa apresentação pessoal, com um bom asseio, entendeu? Então, poderia estar aqui de cara lavada, cabelo desarrumado, estaria falando a mesma coisa e teria valor o que eu estaria falando. Mas eu tenho uma preocupação de ter uma boa apresentação pessoal, de ter... Por quê? Porque se eu posso fazer melhor, por que não fazê-lo? Entendeu? Mas eu não tenho que ficar pensando, ai meu Deus, será que vão gostar? Eu mesmo tenho crítica, né? Vivo mexendo aqui o cabelo. Mas assim, a gente tem que entender que isso são coisas secundárias. O que é primário? São as motivações que a gente faz, é a gente estar servindo adequadamente Deus, é o conteúdo que a gente coloca em tudo que a gente transmite, em tudo que a gente se torna, que a gente é, na nossa conduta, tá? Nas nossas palavras. Então, Paulo dizia, você pode gloriar-se de você mesmo, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. Quanto mais próximo você estiver de Cristo, menos precisará se autopromover. Ou seja, Deus sabe da nossa caminhada, gente. Quinta atitude da mentalidade do servo. O servo considera o ministério uma oportunidade e não uma obrigação. Então, isso é muito interessante, porque eu penso que já ficou claro para vocês, desde ontem até hoje, nesses últimos dias, o quanto que ficou claro para a gente, os benefícios que a gente ganha servindo. Então, na verdade, a gente cresce servindo. A gente acha que não, mas a gente cresce servindo, tá? Então, o servo gosta de ajudar pessoas, suprir necessidades e exercer o ministério. Por quê? Porque quanto mais a gente ajuda pessoas, quanto mais a gente supre necessidades e quanto mais a gente exerce o ministério, que também é falar de Deus para as pessoas, mais nós estamos crescendo, nutrindo a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito. Então, mais nós estamos crescendo. É que a gente não cresce aos olhos do mundo material, a gente cresce aos olhos de Deus. E é por isso que todo servo considera o ministério uma oportunidade e não uma obrigação.
E aí ele fala assim no livro, ele coloca uma frase: ele serve ao Senhor com alegria, porque ama o Senhor e reconhece a sua graça. A gente sabe que é o caminho correto, então vamos agir, vamos trabalhar para a construção, para que possamos fazer a nossa parte aí como obreiros da obra de Deus, como pessoas que vão unir a família de Deus. E aí ele finaliza com uma frase: entre todos vocês, as pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir. E é verdade, servir é muito gostoso. Quando você sai da sua zona de conforto e você vai, estende a sua mão de alguma forma para alguma pessoa que está precisando de auxílio e aquela pessoa sorri para você, não é uma delícia? Não é um sentimento gostoso que não tem outra forma da gente sentir e de pensar que, caramba, eu consegui trazer um certo alívio para essa pessoa. Eu consegui, de alguma forma, ajudar essa pessoa. E isso não tem preço, isso não tem valor. E é isso que vai pesar muito positivamente aí na nossa balança quando a gente estiver aí partindo para uma nova fase na pátria espiritual lá na frente. Mas que a gente possa, que o nosso coração possa ser tocado cada vez mais para a gente entender o nosso caminho. Nós vamos, olha só, nós vamos semana que vem, amanhã é o último dia de você foi moldado para servir a Deus, tá? Na semana que vem a gente vai entrar no último propósito, que é você foi feito para uma missão. E aí a gente vai começar a entender melhor cada um de nós, a nossa própria missão. E vamos ver aí o que vai trazendo de despertares. Vamos para a nossa meditação? Vou tomar uma aguinha. Tomem uma aguinha vocês também. Vamos fechando os olhos, respirando fundo. Vá fechando os olhos, vamos mentalizando a luz branca da sua respiração que sobe até o topo da sua cabeça. Você respira fundo e relaxa. Mais uma vez. A luz branca sobe até o topo da sua cabeça. Vai iluminando seus pensamentos, seus sentimentos. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem para trazer para você as verdades da vida, as verdades sobre você, as verdades sobre as suas escolhas, as verdades sobre o seu futuro, as verdades sobre a sua obra em Deus. Então você respira fundo e vai sentindo com leveza, bem tranquilo, bem relaxado, seus pensamentos vão se acalmando. Seus olhos vão ficando bem pesados, bem grudadinhos, e você vai ficando cada vez mais concentrado no som da minha voz. Você respira fundo, e a cada respiração, você relaxa 10 vezes mais e se concentra 10 vezes mais no som da minha voz e nessa meditação. A cada respiração, você relaxa 10 vezes mais e se concentra 10 vezes mais no som da minha voz e nessa meditação. Seu corpo inteiro relaxa agora, suas pernas vão ficando soltas, sua coluna vai ficando bem solta, seu ombro vai ficando bem solto. Seus braços vão ficando bem soltos. Você respira fundo e você relaxa. E aí você vai sentindo essa luz da sua mente, que estava na sua mente, organizando seus pensamentos e sentimentos, vai descendo por todo o seu corpo numa espiral de luz que vai girando para o lado direito. Vai passando pelo seu rosto, seus olhos, suas orelhas, sua boca, seu pescoço. E você vai relaxando 10 vezes mais agora. Vai passando pelo seu busto, seu tronco, suas costelas, seus pulmões, seu estômago, sua cintura, seu abdômen, suas costas, suas pernas e seus pés. E aí, através dos seus pés, vão saindo raízes de luz que vão atravessando todas as camadas da Terra. E vão chegando até o centro da Terra, vão recebendo
vão recebendo a nutrição da terra, ao passo que aquela espiral de luz vai descendo, atravessando por essas raízes e vai levando todas as suas tristezas, angústias, mágoas, decepções, arrependimentos, rejeições e abandonos. Então você respira fundo, vai sentindo a espiral de luz descendo pela sola dos seus pés, através das suas raízes e levando para o centro da terra. A partir de agora estão imediatamente cancelados todas as suas dúvidas, medos, inseguranças, culpas, insatisfações, arrependimentos, decepções, frustrações. São imediatamente cancelados. Você respira fundo. E você começa a perceber que a partir de agora você está livre, liberto de todos os seus medos, mágoas, arrependimentos, tristezas, angústias, insatisfações, frustrações que te impediam de caminhar para uma vida melhor, que te impediam de servir a Cristo, de servir a Deus. Então você respira fundo. E agora você vai sentindo que toda a sua tristeza, todo o seu desânimo, toda a sua angústia, toda a sua mágoa, todo o seu arrependimento vão sendo imediatamente cancelados da sua mente, do seu coração, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, de quem você é. Você respira fundo. Essa luz do centro da terra vai subindo, nutrindo pelos seus pés, suas pernas, seu tronco. E à medida que essa luz sobe, ela vai te fortalecendo, dissolvendo ainda mais todo e qualquer pensamento, sentimento negativo e nocivo que você ainda possa estar guardando neste momento. Essa luz vai subindo pelas suas pernas, seu quadril, e vai dissolvendo ainda mais todo o sentimento, todo o pensamento negativo e nocivo que você ainda possa estar guardando nesse momento. Você respira fundo e vai sentindo no seu pescoço, na sua cabeça, nos seus olhos, que todo pensamento, todo sentimento negativo e nocivo que você ainda possa estar guardando nesse momento. Aqueles pensamentos que às vezes até você tem vergonha de pensar, aqueles sentimentos que às vezes até você tem vergonha de sentir, deixa embora agora. Deixa embora agora. E você agora deixa embora. E você agora é pura luz. Essa luz sobe até o topo da sua cabeça, seus olhos. Você é pura luz agora. E você agora vai expandindo todo o seu corpo. Você vai concentrando essa luz no seu coração. Você vai expandindo essa luz por todo o seu ser, por todo o seu ambiente. E você vai crescendo e ficando 10 vezes maior do que o seu ambiente, maior do que o seu bairro, maior do que o seu planeta. Você vai ficando grande, maior do que o universo. Muito grande. Vai subindo, vendo as estrelas. Vai passando por luzes multicoloridas. E você vai passando por um portal de luz branca iridescente no topo desse universo, que são as frequências de Deus. E você vai subindo por esse campo de luz. E você vai sentindo essa luz do Criador amoroso, envolvendo todas as células do seu corpo. Vai envolvendo seu cérebro, seus olhos, seus ouvidos, seu nariz, sua boca, seus dentes, seus lábios. Vai envolvendo toda a sua pele, os músculos do seu rosto. E você começa a sentir mais amor ainda pelo seu corpo. Você começa a auto-observar o seu corpo de uma maneira amorosa, carinhosa. Vai olhando seus ombros. Se você sentir vontade de se abraçar, abrace-se mentalmente ou fisicamente. Perceba o quanto você é perfeita, perfeito. Perceba o quanto você é amada, amado. Vá percebendo. Você é a obra-prima de Deus. Você foi feito para o bem, para uma vida de luz, para uma vida de paz,
para uma vida de amor, para uma vida em abundância. Então você vai respirando fundo, vai sentindo essa luz entrando no seu coração, expandindo por todo o seu corpo. Todo o seu corpo é pura luz agora. Vai sentindo o seu quadril, suas pernas, seus pés. Um sentimento gostoso de amor próprio, autoestima, autoaceitação, auto-perdão. É ativado permanentemente em você agora. Um sentimento gostoso de amor próprio, autoestima, autoaceitação e auto-perdão é ativado imediatamente em você agora. Um sentimento gostoso de amor próprio, de autoestima, de autoaceitação, de auto-perdão é ativado neste momento, imediatamente agora. Você respira fundo. E você vai sentindo uma leveza. Você começa a pensar nas pessoas que você já cobrou alguma coisa, da maneira como elas tinham que agir, da maneira como elas tinham que se relacionar. Em alguns momentos você podia estar certa, mas agora você vai começar a observar os momentos onde você estava equivocado, onde você estava projetando no outro uma necessidade de amor próprio, de autoestima, de autoaceitação, que era para vir de você mesmo. Vá percebendo, vá refletindo sobre as pessoas da sua convivência, o quanto você cobra dos outros aquilo que você não faz. Você respira fundo e relaxa. Você vai seguindo agora mentalmente caminhando numa estrada. E na sua frente, nessa estrada, você vai encontrar o Mestre Jesus. Um ser muito grande, de pura luz. E quanto mais você caminha, você mais se aproxima de Jesus, mais todos os seus novos pensamentos e sentimentos positivos e possibilitadores construídos hoje vão se fortalecendo dentro de você e vão fazendo parte definitiva e permanente dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, conscientes e inconscientes. Quanto mais você caminha na direção de Jesus, todos os novos padrões de pensamentos e sentimentos positivos e possibilitadores que você construiu no dia de hoje, mais eles vão se fortalecendo em você e mais eles vão se tornando permanentes e definitivos em você, nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Então você respira fundo, siga caminhando com otimismo na direção de Jesus. Você se coloca à frente dele, na certeza que todos os seus pensamentos e sentimentos positivos e possibilitadores que você construiu hoje estão sendo fortalecidos, estão se tornando definitivos e permanentes nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Então você respira fundo e você estende as suas mãos para Jesus. E ele vai te entregar uma pequena urna que contém um papiro com a sua missão. Ele mostra essa pequena urna, tem um papelzinho roladinho, e lá tem a sua missão de vida, a sua principal missão de vida no planeta Terra. A sua principal missão de vida servindo a Deus. E você amorosamente estica as suas mãos, recebe essa urna do Mestre Jesus, que é pura luz, pura luz. Você sente até que ela é um pouquinho pesada de tanta luz que ela tem. Mas você entende que é leve, tranquilo e permitido que você exerça essa missão. Que no momento exato você vai saber como. E você vai viver a partir de hoje o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, exercendo essa missão. Então você guarda essa urna no seu coração, guarda essa urna na sua alma e você entra junto com essa urna na sua alma, no seu coração, lá para o jardim da sua alma. Traz todos os seus pensamentos para o centro do seu peito em pura luz.
Você vai caminhando pelo jardim da sua alma, com a sua urna, e ela vai se dissolvendo e vai enriquecendo esse jardim da sua alma. Vá observando as transformações que vão acontecendo. Se o jardim da sua alma se expande, vá observando se vão aparecer novas pessoas, vá observando se vem imagens, situações, palavras. A sua mente inconsciente se une agora à sua mente consciente, te trazendo imagens, sons, percepções, sentimentos e sensações. E você agora começa a perceber a transformação que a sua missão opera na sua alma. A transformação, servir a Deus, enriquece a sua alma. E você começa a perceber e entender isso a partir de agora. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações, e a sua mente a sua alma e a sua mente inconsciente vão trazendo para a sua mente consciente o seu verdadeiro propósito e a sua verdadeira missão de vida, de maneira rápida, fácil e elevada. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentando pessoas e situações, vão se criando meios e condições. E você vai conhecendo as pessoas certas. E você vai tendo insights, ideias, que vão fazer com que você materialize, com que você manifeste a sua obra, o seu servir, o seu propósito, a sua missão aqui no planeta Terra. Então você caminha firme para o seu futuro, com a certeza que a partir de hoje vão se movimentar pessoas e situações, vão criar meios e condições para que você exerça o seu propósito de vida, que você recebeu agora, a sua missão principal na obra de Deus. E tudo isso vai se desdobrar em um cenário de vida que você vai visualizar e sentir e ouvir agora. Então você abre agora a sua cortina do futuro e você vai começar a ver aonde que você está nesse futuro, aonde você aceita, acolhe, expressa o seu propósito e a sua missão em Deus, na obra de Deus. Vá percebendo quais são as imagens, quais são as pessoas que vêm para você neste momento, nesse seu cenário de vida. Observe aonde você está, como é o seu comportamento. Vá observando como você age ao ajudar, como você pensa ao ajudar, como você sente ao ajudar. Quem é o Deus que você está vivendo agora e quem é o Deus que você precisa seguir. Você respira fundo. Você vai mentalmente olhar para você. Vai olhando assim as suas mãos, as suas unhas, o seu corpo todo, os seus braços. Vai reparando se você tem algum anel. Vai reparando se você tem algum adereço. Vai observando a sua roupa. Como é que está a sua roupa neste momento, nesse futuro? Como é que está a sua postura, o seu comportamento? Vá observando se você possui alguma habilidade que você até então não tinha desenvolvido. Vá observando quem são as pessoas que estão com você. Em uma palavra, sua mente consciente vai trazendo para você uma palavra sobre a sua missão. Você respira fundo e você vem recolhendo mentalmente todo esse futuro e trazendo para o seu coração. Esse futuro já é seu. Você já é essa pessoa
E você vem retornando. E você vem retornando e o Mestre Jesus segura na sua mão, firme, e vem caminhando com você. E você agora dá autorização para que ele entre em sua casa. E assim como ele vem te transformando, ele vai transformar a sua casa também, em puro amor, em pura luz. Então você respira fundo e vai. Vai ser feliz agora. Eu vou contar até 3 e somente no 3 você vai abrir os olhos. Você segue caminhando de volta. 1, sentindo um sentimento muito gostoso de realização, de ação, de ser feliz. 2, todos os dias, a todo momento, todos os acontecimentos e situações, eles agem de uma maneira para levar você para o seu futuro da melhor e mais elevada versão. E 3, você vai mexendo o seu corpo, enche o peito de ar, vai relaxando e vai retornando. Vai abrindo os olhos, as suas pálpebras vão ficando bem levinhas e você começa a levantar elas para abrir os olhos, tá? As suas pálpebras ficam bem levinhas e você agora abre os seus olhos. É muito fácil abrir os seus olhos. Você abre os seus olhos, a sua mente consciente vai te trazendo de volta para o momento presente e você vai sentindo uma sensação gostosa de vigor, de bem-estar. Me contem como foi para vocês. Nossa, eu tive umas imagens bem interessantes que vou ter que interpretar, porque veio várias imagens, e aí veio uma palavra para mim bem legal, muito legal. Como é que foi para vocês? Eu vou ler aqui as nossas leituras do dia, enquanto vocês vão retornando, vão me contando, vai retornando para viver uma nova vida com novos conceitos, novas ideias. Como agem os verdadeiros servos? Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Marcos capítulo 10, versículo 43. Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus 7, 16. Esse foi de ontem, na verdade. Hoje é dia 34, né? Eu não mudei aqui, perdão, gente. Tá um clips. É um clips. Pensando como servo. Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de maneira plena. Tá em Números. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Está em Filipenses. É sempre assim, né? O que Cristo faria nesse momento? A gente sabe os caminhos. Dia 34. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Para ser servo, devo pensar como servo. Versículo para memorizar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Pergunta para meditar. Normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir aos outros. Então é isso. É amar ao próximo como a ti mesmo, né, gente? É realmente a prática aí do segundo mandamento. Bom, gente, um beijo grande. Amo vocês. Obrigada por hoje. E amanhã tem mais. Vão com Deus. Um maravilhoso dia. Quem tiver... Ó, Denise, para mim é muito difícil ver alguma coisa, mas hoje me veio algumas ideias. É isso, não é? A gente tem que permitir fluir. Às vezes não vem assim as coisas muito claras mesmo, às vezes vem. Tem imagens que eu vejo assim, mas eu também já estou mais acostumada, né? Talvez você não seja muito visual. Depois a gente conversa, vou te chamar mais tarde, a gente conversa para entender. Não sei se você é mais auditivo ou sinestésica. E aí é difícil mesmo visualizar, tá? Não fica preocupada com isso. Mas vai fazendo. Mas hoje me veio algumas ideias. É isso, tá? Não se preocupa em ver imagens. É que é o padrão. A maior parte das pessoas são visuais. E a primeira coisa que a gente faz é colocar a pessoa numa cena. E aí você vai se conectando, ver o que você sente, o que vem na sua mente. É só isso que importa, na verdade. É o que mais importa. Porque às vezes tá numa cena e não conseguir entender o que é aquilo lá, também não vai ser produtivo.
Mas é isso. E realmente, em termos inconscientes, vai abrindo, né? Vai fazendo os processos, vai abrindo os caminhos, girando as chavinhas. Então, num acumulado aí que a gente tá fazendo das meditações, com certeza está transformando a sua mente. Não se preocupe se você não vê nada que não faz efeito, alguma coisa. Faz efeito. Faz efeito até se ouvir dormindo. É que acordado é mais legal, que a gente pode ter consciência, que venha consciência aí das ideias. Então, se você tiver com um caderninho, anota essas ideias, vai refletindo sobre elas e permita que elas façam parte do seu novo eu. Porque eu estava aqui agora pensando, eu estava lendo e estava pensando, com todas as reflexões que eu tenho tido ultimamente, é muito nítido que nós estamos passando por um processo de cura e ressignificação. Então, isso tudo ressoa muito. Então, a gente nem tem ideia da magnitude que isso pode ter. Porque a gente está aqui há 40 dias fazendo um processo educativo, que é a parte de ensino, que tem do livro, a parte intelectual, moral, etc. Mas também um processo mental e energético muito forte, que está alinhado com esse processo. Então, o que acontece? Que tá tendo um grande movimento dentro de nós, com certeza tá tendo. E aí a gente vai sentir esse ressoar aí ao longo dos próximos meses, inclusive, tá? A jornada Decolando para 2023, que foi 15 dias e a gente ainda pausou nos finais de semana no ano passado, até hoje eu percebo mudanças que eu tive na minha mentalidade, na minha visão, que vieram de lá. Então, realmente esse processo que a gente está passando aqui é bem profundo. E eu tenho certeza absoluta que por mais que neste momento você não consiga visualizar quando está fazendo uma meditação ou ter uma visão, uma ideia mais profunda de algo, ao longo do tempo, mesmo depois que terminar, isso vai ressoando e isso lá na frente, quando você estiver de frente a frente com as pessoas, com as situações, com as oportunidades, com o seu cenário, com a sua missão, com a sua vida nova, você vai sentir uma sensação, sabe de quê? De conforto. Uma sensação vem muito aqui de volta ao lar. É como se você falasse, não, agora tá certo. É isso, é um sentimento de que está certo. Porque você já tá, a sua mente inconsciente, a sua alma já estão afinizadas com aquilo. Então, na verdade, isso só está sendo materializado. Sem contar que a gente vai limpando, né? É impressionante como todo dia é limpar dor, limpar insegurança, limpar mal, porque faz parte da vida. Ainda mais que a gente vai vivendo e vai acumulando, né, as coisas. Mas é isso, então. Um beijo grande. Até amanhã. Amanhã tem mais, 6h44. Depois eu aviso lá. Aí, Ade, é o meu desejo. Mas vai. A gente ainda vai se falar mais, tá? Depois de terminar a jornada, eu já te falei que eu vou te dar a consulta e a gente vai conversar mais a fundo, tudo isso. Então, a todo momento a gente pode recomeçar. E eu penso que num momento onde a gente tem um mundo se desconstruindo tanto, é uma oportunidade de reconstrução também pra gente. Então a gente tem que ter esse olhar otimista. No meio do caos é que surgem as maiores oportunidades da gente edificar algo novo. E aí é que entra esse processo do nosso autoconhecimento. E aqui eu tenho certeza absoluta que estão vindo princípios e bases muito fortes. Depois eu ainda vou continuar com outras lives, menos, acho que vai ser 1 ou 2 vezes na semana, que a gente vai continuar nesse processo. Então, não ficaremos sozinhos. Agora não ficaremos mais sozinhos, vamos em frente. Eu acredito que as transformações no planeta, elas vão se acentuar cada vez mais. Então faz parte do nosso processo pessoal também, a gente ter cada vez mais esse engajamento e esse desenvolvimento. E é com o tempo, né, que vai vindo. O importante é estar fazendo, você está fazendo, Dê, então é maravilhoso. Obrigada pelo seu carinho, obrigada por todo mundo que participa, mesmo quem estiver assistindo isso aqui gravado depois. E aí amanhã a gente se fala, tá bom? Beijo grande, amo vocês. Tchau.